Depois de quebrar a cara e perceber que Policarpo está mais vivo do que nunca, Sandra sente o mundo desabar. O plano era perfeito, frio, calculado, cruel, mas falhou. E quando ela vê com os próprios olhos o burro relinchando, correndo de um lado para o outro na praça, o chão some sob seus pés. Ela ferve por dentro, humilhada por um animal. Ao lado dela, Celso observa em silêncio. O olhar dele é puro julgamento. Sandra não aguenta e dispara entre dentes. Eu não acredito no que você fez para salvar esse bicho. E então ele surge, Candinho, sorrindo de orelha a orelha, orgulhoso, vitorioso. Ele se aproxima devagar, fazendo questão de exibir Policarpo, saudável, forte. Olá, dona baronesa. A senhora parece nervosa? Aconteceu alguma coisa? O sangue sobe ao rosto de Sandra. Mas a imprensa está ali. Câmeras, microfones, olhares atentos. Ela força um sorriso. Candinho, que bom que você apareceu. Pelo visto já está com o Policarpo, não é mesmo? Mas o caipira não se deixa enganar. Hoje ele não vai abaixar a cabeça. Ele encara a baronesa, firme. Dona baronesa, e se eu te contar que fizeram uma maldade com meu amigo? Tentaram tirar a vida dele. Deram uma maçã envenenada para o Policarpo. A praça inteira silencia. Sandra arregala os olhos, finge surpresa. Envenenado? Mas que absurdo! Só que Candinho sustenta o olhar. Ele sabe. E ela percebe que ele sabe. Pela primeira vez, a vilã se sente acuada, sem saída, com medo da opinião pública virar contra ela. Sandra engole o orgulho, engole o ódio e é obrigada a fazer o que mais dói. Na Rádio Paraíso, ela anuncia para toda a cidade. Policarpo foi devolvido ao verdadeiro dono. A notícia se espalha. A população vibra. Todos conhecem o amor puro entre Candinho e o bichinho. No meio da rua, Candinho, Samir e Policarpo se abraçam. É festa, é vitória. E para Sandra, é uma das maiores derrotas da sua vida. Ela tentou humilhar, tentou fazer sofrer, tentou destruir, mas perdeu. Perdeu feio para a bondade de Candinho. E como se não bastasse, Ernesto também vai quebrar a cara. O delegado junta todas as provas, uma por uma, sem brecha, sem escapatória. E o detetive finalmente anuncia para Estela. A prisão de Ernesto foi decretada. O impacto é imediato. Todos ficam impressionados, principalmente com a reação do vilão depois de cair de vez. Depois do vexame na praça, o clima esquenta nos bastidores. Sandra está fora de si, humilhada, exposta, obrigada a admitir a derrota. Ao lado de Ernesto e Celso, ela explode. Eu não acredito que você fez isso comigo, Celso. Você é um traidor. Celso não abaixa a cabeça. Pela primeira vez, ele encara a irmã sem medo. Eu já te falei, Sandra, o Policarpo não merecia pagar pela sua obsessão pelo Candinho. Isso passou de todos os limites. O silêncio pesa. E então, até Ernesto resolve falar. O Celso tem razão. O animal não tinha nada a ver com essa história. E você sabe que eu não sou fã dele. Sandra arregala os olhos. Ela percebe. Está perdendo apoio. Até do próprio cúmplice. O ódio aumenta. Vocês são uns frouxos. Meu Deus, eu tô mais sozinha do que imaginei. Não quero olhar para a cara de nenhum dos dois. Ela se afasta, bufando, consumida pela raiva. Celso observa. Depois vira para Ernesto, desconfiado. Você também não me engana. Está tentando bancar o bom homem agora, mas é difícil acreditar nisso. Ernesto dá de ombros. O velho sarcasmo ainda está ali. Engraçado ouvir isso de você, Celso. Achei que teria um pouco mais de compreensão. Você também já fez muita coisa errada e está tentando mudar, não tá? Celso pensa por um segundo, mas não alivia. Quer saber? Você tem razão.
Só que eu só vou acreditar nessa sua nova versão quando você se entregar pelo que fez com a Estela. Isso eu nunca vou esquecer. A palavra prisão não é dita, mas ecoa. Ernesto fica tenso. A cadeia é o medo que tira o sono dele todas as noites. E é justamente nesse momento que tudo quase termina em tragédia. Distraído, Celso estica a mão. Pega a maçã que ficou esquecida ali. A mesma, a envenenada. Sandra vê. Lá no fundo, observa tudo, cheia de rancor do irmão. E não diz nada. Nenhum aviso, nenhum grito, nada. Mas, num reflexo rápido, Ernesto reage. Ele dá um tapa na maçã. A fruta voa longe, cai no chão, se espatifa. Celso se assusta. Peraí, por que você fez isso? Ernesto responde sério, sem ironia. Você não pode comer essa maçã. Ela está envenenada. O impacto é imediato. Celso empalidece. O quê? Você salvou a minha vida? Ernesto disfarça. É, acho que sim. Qual é o problema? Mas há algo diferente ali. Um gesto que ele jamais teria feito antes. Celso fica impressionado, confuso, agradecido, mas ainda desconfiado. Porque depois de tudo, confiar em Ernesto ainda parece perigoso demais. Pouco depois, Celso procura Candinho. O clima é outro. Gratidão, respeito. E é nesse momento que o amigo de Policarpo finalmente revela quais são suas verdadeiras intenções contra a baronesa. Sem gritos, sem espetáculo, mas com uma determinação que muda o rumo do jogo. Candinho se aproxima de Celso, com aquele jeito simples, sincero. Ô Celso, eu queria te agradecer mais uma vez. Você prometeu que ia proteger o Policarpo, e foi isso que você fez. Celso sente o peso das palavras. Baixa o olhar por um instante. Ah, Candinho, eu nem sei se fiz tanto assim. Se você não tivesse aparecido, sabe lá o que podia ter acontecido. Mas eu fico feliz que tudo se resolveu. Candinho sorri, orgulhoso do primo. Olha só, para quem não se dava bem com o Policarpo, até que vocês viraram amigos, viu? Ele ri. O Policarpo até me contou que você tá diferente. Disse que você tá virando uma pessoa melhor. Celso se emociona. É bom ouvir isso, ainda mais vindo do Policarpo. A gente sempre brigou, mas talvez ele nunca tenha se enganado sobre mim. Eu já fiz muita coisa errada. Candinho interrompe, com carinho. Todo mundo erra, Celso. O importante é tentar acertar depois. Tudo de ruim que acontece com a gente é para ensinar alguma coisa. Celso respira fundo. Pela primeira vez, sente que pode recomeçar. Mas o semblante de Candinho muda, fica sério. Só que tem uma coisa que não dá para deixar passar. A baronesa não pode sair impune. O que fizeram com o Policarpo foi maldade demais. Celso concorda. Você tem razão. Se quiser, eu te ajudo. O que você pretende fazer? Candinho olha firme. A baronesa vai pagar, mas não é só ela. A Sandra tá viva, Celso. Ela já apareceu para mim, mais de uma vez. Celso engole seco. Mesmo tentando esconder a verdade, a tensão aparece. Você tem certeza disso, Candinho? Tenho. Eu vi. E eu não vou descansar enquanto essa mulher não estiver na cadeia. Eu sei que você ama a sua irmã, mas isso é o certo. As palavras pesam. Celso lembra da maçã, do veneno, do silêncio da própria irmã. Ele poderia ter morrido e Sandra não teria feito nada. Depois de alguns segundos, ele decide. Quer saber? Você tá certo. A Sandra merece pagar pelo que fez. É a escolha mais difícil da vida dele, mas ele promete, vai ficar ao lado de Candinho, mesmo que isso signifique colocar a própria irmã atrás das grades. E enquanto esse plano começa a ganhar força, o cerco se fecha para Ernesto. As provas foram reunidas, testemunhas, investigação, sem brechas.
A prisão preventiva finalmente é decretada. Quando descobre, Ernesto sente o desespero bater. Depois de tantos crimes, a conta chegou. Não há mais para onde correr. O detetive vai até Estela. Ela abre a porta com o coração acelerado. Seu detetive, o que aconteceu? Me diga que são boas notícias. Eu não aguento mais viver nessa tensão. O Ernesto não pode escapar disso, nem sendo milionário. O detetive faz um pequeno suspense, um sorriso contido, mas logo revela. Nós vencemos, dona Estela. O delegado acabou de confirmar. A prisão preventiva de Ernesto foi emitida. O momento que ela tanto esperava finalmente chegou. A decisão é clara. Ernesto vai ficar preso até o dia do julgamento. Quando sabiada a notícia, Estela fica sem reação por um segundo. Depois, o alívio vem como uma onda. Ela o abraça forte. Você é o melhor detetive. Muito obrigada. Você não imagina o quanto eu esperei por isso. Nem o próprio Sabiá esperava tamanha repercussão. Esse é o maior caso da carreira dele, o maior feito do homem amado por Zenaide. E a cidade inteira começa a se movimentar. As buscas por Ernesto se intensificam. Mas ao saber da prisão preventiva, o vilão entra em pânico. Ele anda de um lado para o outro, joga roupas na mala às pressas. Meu Deus, o que eu faço agora? Será que esse é o meu destino? Ficar apodrecendo na cadeia? Não, eu não posso aceitar isso. Desesperado, ele corre atrás de Sandra. Precisa de uma saída, uma solução, qualquer coisa. Ela o observa com desprezo. O que foi agora, Ernesto? Por que está tremendo desse jeito? Ele mal consegue respirar. Acabou para mim, Sandra. Eu vou para a cadeia. Ela franze a testa. Como assim? Já foi declarado culpado? Não, mas o delegado pediu minha prisão preventiva. Quer me manter preso até o julgamento. Se isso acontecer, eu estou perdido. Sandra não demonstra compaixão. Pelo contrário, talvez você mereça mesmo. Ficou mole, fraco. Se tivesse feito tudo como eu mandei, isso já estaria resolvido. Ele abaixa a cabeça, humilhado. Sandra, por favor, eu sei que tentei mudar, mas eu não quero ir para a cadeia. Ela sorri, frio, calculado. Eu já te disse o que fazer. Vai atrás da Estela, sequestra a garota, pega a surdinha e acabou. Estela tira a queixa na hora, você fica livre, simples assim. O silêncio pesa. Ernesto fica em choque. Sequestrar uma criança? Ele entra num dilema cruel. Medo da prisão contra o pouco de consciência que ainda resta. Mas essa história vai ainda mais longe, porque em breve ele realmente vai sequestrar Anabela. E no momento mais tenso, Estela revela a verdade. Ernesto é o pai biológico da menina. Uma revelação capaz de virar o jogo e destruir de vez os planos de Sandra. Enquanto isso, Jadita vive outro tipo de emoção. Na gravadora, as últimas notas ecoam. O disco está pronto, como Dita Ribeiro. Ela respira fundo. Pronto, as faixas estão gravadas. Meu Deus, eu nem acredito. Eu tô emocionada demais. Lorival a observa com orgulho. Foi um grande trabalho, Dita. Está maravilhoso. Esse disco vai marcar sua carreira. O Brasil inteiro vai reconhecer seu talento. As palavras tocam fundo. Ela o abraça num impulso. O clima muda. Fica mais íntimo. Ela percebe e se afasta sem jeito. Me desculpa, eu acho que me empolguei. Ele mantém o olhar suave. Tá tudo bem. Eu só quero o seu bem. Sempre quis. Há algo além do profissional naquele olhar. Dita sente. Fica mexida. Confusa. Ela quebra a tensão. Bom, agora é esperar os próximos shows. Obrigada por tudo, Lorival. Você salvou minha carreira. Ele tenta se aproximar outra vez. Quase se declara, mas Dita mantém distância,
com delicadeza, porque, apesar de reconhecer o homem leal ao lado dela, o coração ainda pertence a Candinho. Mesmo sabendo que ele decidiu se casar com Zuma, lá no fundo, a chama não se apagou. Com o disco pronto e o sucesso batendo à porta, Dita enfrenta o maior dilema da sua vida: seguir em frente ou continuar esperando por um milagre do destino.